que ele, na verdade, tinha fimose. Né? Ele precisava fazer uma cirurgia. Né? Eu não sabia que já nessa época já existia essa... Pô, mas os judeus fazem isso 5 mil Ah, anos. é verdade. Não. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre Maria Antonieta. A rainha da França que teve um fim muito trágico. Será que ela era tão má assim? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Nos últimos episódios a gente tem falado sobre Revolução Francesa e eu acho que um dos maiores ícones dessa época aí é a Maria Antonieta, né, que foi rainha da França e ficou famosa por ser vista como a esbanjadora do dinheiro público, né, uma das maiores revoltas ali, né, da Revolução Francesa, cara. E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa mulher, porque tem bastante coisa interessante e não foi bem como o pessoal diz, não. Nada nunca é tão simples, né? Acho que a gente pode generalizar dizendo que o povo estava revoltado com a monarquia que estava simbolizada nessas duas pessoas, o rei e a rainha, né? Sim. E aí é fácil você criar uma caricatura, criar um estigma ali justamente pra você odiar, né, aquela pessoa. Esse é o Acho ponto, né? O com ela. símbolo, o simbólico, o que estava nas mentes ali das pessoas comuns nesse momento. Acredito que a maioria das pessoas que tá vendo esse vídeo já tem uma noção do que aconteceu com ela, não é nenhum spoiler, né? Ela foi condenada e morta, né? Foi, cara. Não sabia, não. Viu? Aí, tá vendo? Podia ser spoiler pra alguém. Deixa pois aberto aí. Mas aí, vamos falar um pouquinho dela, cara. Como é que foi, principalmente, né, esse fim da vida dela, né? Por que isso aconteceu? Era só porque ela era rainha? Não. Vamos ver. Então, a Maria Antonieta, cara, ela nasceu em Viena, então ela era austríaca, né? Ela era a penúltima filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria e o Francisco I do Sacro Império Romano Germânico. Então, assim, ela estava bem longe, né, numa linha sucessória aí, logicamente, mas ela vinha de uma família extremamente importante, né, para o cenário ali da época. Só que o que é interessante nisso aqui, cara, é que nesse momento, esses países, tanto a França, né, logicamente, a gente falando de Revolução Francesa, né, a França e a Áustria eram inimigos, né, principalmente pela ligação ali com a Prússia e tudo, né, a gente tá falando que ela era filha do imperador ali do Sacro Império Romano Germânico. Então, a mãe dela fez um esforço muito grande para criar alianças favoráveis ali, né? E a Maria Antonieta foi prometida a um herdeiro do trono francês, justamente para amenizar esses problemas aí, né? Devido às guerras que eles tiveram. A Europa era muito fragmentada, os territórios eram muito diferentes do que a gente tem hoje em dia, então a forma que os políticos, que eram os monarcas, tinham para fazer alianças eram através de casamentos aí, né? Então casava o príncipe com a princesa de outro lugar, a princesa com o duque de outro lugar, então casamentos eram puramente políticos, né? E era uma maneira de fortalecer a linhagem nobre, né? A linha de sucessão da nobreza europeia. E a França também ela buscava apoio após ali a Guerra dos 7 Anos. Não tem um contexto assim também em relação à Inglaterra? Ela buscava se fortalecer com alianças. Só um parênteses, a Guerra dos 7 Anos é considerada por alguns historiadores como a Primeira Guerra Mundial. Vamos deixar em aberto, não vamos entrar nisso aqui agora para deixar vocês curiosos, tá? É considerado. A gente pode entrar em outro episódio, outro momento. Vocês quiserem. Já aproveita e comenta aí quem quer saber mais sobre a Guerra dos 7 Anos, tá? Aproveita e curte, né? Compartilha com os amigos, se tiver no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, tá bom? Então, mas sabe o que é interessante, cara? É que, a princípio, ela não tinha sido preparada para isso, né? Como eu falei, tinha muitos irmãos e irmãs mais velhos, né? E ela não teve uma criação assim tão, como é que eu vou dizer, tão refinada, como a maioria das irmãs. Ela era educada pela condessa de Brandês, não sei como é que pronuncia, mas disse que essa condessa mimava muito ela. Então ela quase não assistia às aulas, ela não sabia nem falar francês direito, entendeu? Ela era quase iletrada, não
não tinha muitos conhecimentos, nem de linguística, nem de ciências e tal. O que ela gostava muito era de o lado mais artístico, de dança, de música e tal. Né? Se eu não me engano, o único idioma estrangeiro que ela falava era um pouco de italiano, por causa de um dos professores que ela tinha ali e tal. Que o cara se esforçava muito, mas a princípio ela não estava sendo preparada para ser uma rainha. Só que acontece que na época ali, a gente está falando ali do século XVIII, né? Final do século XVIII. 1760 e pouco, o pai dela morreu, né? O Francisco I morreu. E isso traz uma certa instabilidade política, né? O irmão mais velho dela, José II, que acabou se tornando co-regente da mãe. Então foi a mãe dela que ficou governando. Sim, o filho mais velho foi o co-regente, né? Porque ela era imperatriz da Áustria, né? E o marido era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? É meio complexo ali, a região ali da Áustria, a Alemanha era extremamente fragmentada, então, enfim, eu acho que não convém entrar nisso aí. Mas o que é importante é que as alianças, elas acabaram ficando mais necessárias do que nunca nesse momento de fragilidade. E uma outra coisa aconteceu logo após, que foi uma epidemia de varíola. E alguns dos filhos mais velhos da Maria Teresa, que era a imperatriz da Áustria, morreram, né? E ela teve que mudar algumas alianças, né? Alguns contratos que tinham sido feitos de casamento. Foi nessa aí que a Maria Antonieta acabou sendo prometida. Surgiu na cena, né? Passou a ser mais importante do que consideravam ela. Inclusive, uma das irmãs mais velhas dela que não estavam prevista para se casar também, teve que se casar às pressas, e parece que esse foi um dos momentos mais difíceis para ela, que ela era muito próxima, né? E juntamente com a mãe, que acabou ficando muito, muito severa nessa época, aí elas começaram a ter um atrito muito grande, ela e a mãe, tá? Mas o que acontece é que ela foi prometida, né, e ficou noiva do herdeiro da França, né, que era o Luís Augusto, o Delfim da França. Delfim é justamente o herdeiro do trono, né? Ele era o neto do rei da época, porque o pai dele tinha falecido, né, prematuramente, ali com seus 30 e poucos anos. Se eu tivesse que chutar sem entender nada sobre o assunto, eu diria que pelo menos ou o pai ou o avô desse Luís também se chamava Luís, tá? Porque muitos Luís... Como é que seria o plural de Luís? Luíses? Muitos Luíses, vamos deixar assim. Então, a gente está falando aqui da época, né? O noivado foi em 1769. O rei da França era o Luís XV. Olha aí. E esse Delfim, né, que é o Luís Augusto, ele vai se tornar o Luís XVI, que é o marido da Maria Antonieta. Né? Muitos Luíses. Cara, é interessante esse momento aí, porque eles se casam por procuração. Ou seja, eles se casaram antes mesmo de se encontrar. Isso existia. Cara, casava com um oficial de justiça ou com uma pessoa representando ali. Cara, isso é muito... É muito distante da ideia que a gente tem de casamento hoje, né? Que é uma cerimônia, que o foco é o amor e não a aliança política e tal. Do ideal romântico, né? Muito doido. Do ideal romântico. Você tocar nesse assunto. Cara, engraçado que ela, como austríaca, o nome dela era Maria, se eu não me engano, Maria Josefa Antônia. Eu não sei como é a pronúncia dos austríacos para isso, mas a grafia é essa mesmo, como a gente escreve em português. Né? Quando ela se casa, ela passa a ser a Delphine, né? Que é justamente a esposa do Delfim, e ela passa a se chamar de Marie Antoinette, né? Que é aí que vem o nome que a gente conhece, a brasileirada aqui, Maria Antonieta. Né? Na verdade, deveria ser Maria Antônia. Né? Mas tudo bem, a gente já conhece, né, como Maria Antonieta. E foi dado um dote bem grande, inclusive, tá, para esse casamento acontecer.
A França era um dos países... Não sei nesse momento histórico se a França era o país mais importante. Não, devia perder para a Inglaterra. A Inglaterra estava muito forte também, mas Era assim, uma briga grande. a França era um país muito influente, muito importante no cenário europeu e no cenário mundial. Então, assim, se você quer casar sua filha com o herdeiro desse país, você tem que chegar com bala na agulha ali, né? Não, 200 mil coroas em dinheiro e 200 mil em joias. Olha aí. 400 mil coroas. Ali em 1770. Uma outra curiosidade, cara, além desse casamento por procuração, né? Então, eles se casaram sem se conhecer. E ela, obviamente, foi viajar para a França para encontrar com o marido, que ela ainda não tinha visto, né? Tinha visto só algumas pinturas, uns retratos dele. Não tinha nem fotografia na época, lógico, né? Aí ela foi mandada à França, né? E foi num cortejo, né? Ela deixa Viena num cortejo de 57 carruagens. Então, antes de partir, disse que tá documentado que a mãe dela falou: você vai continuar sendo uma boa alemã. Mas não é da Áustria. Pessoal, já falei que é meio complicado a divisão ali. Então, a gente tá falando alemã para questão cultural, simplificar. né? Simplificar. Questão cultural germânica, né? Exatamente. Vamos generalizar assim. Então, provavelmente, será que ela já tinha um termo Deutsch? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Pode ter sido Deutsch que ela falou. Enfim, quando ela chega no meio do caminho ali na fronteira, acontece uma coisa engraçada. Ela desce da carruagem, tem uma tenda montada no meio da estrada, e ela troca de roupa. Então eles tiram a roupa alemã dela. Com a ajuda de provavelmente uns 15 criados. Sim, né? vários Só criados. tira a luva, o outro pra tirar a outra luva, o outro tira o negócio do cabelo. Botam uma roupa no estilo francês. Olha. Nela, né? E mandam ela se despedir de todo esse cortejo. Tipo assim, só vai entrar você. Que loucura, né? Falaram assim, Cortaram o cordão umbilical na marra ali, na força, né? Exatamente. Vale lembrar que ela tinha 14 anos, né? Sim. Cara, e vamos lembrar aí que esses vizinhos aí nunca se deram tão bem assim, não é? Não. Esse negócio de alemão e francês aí... Era uma situação muito complicada, cara. Então, ela vai conhecer aqui o Delfim, que também tinha 14 anos na época. E ela fala até que ele era muito diferente dos retratos que tinham mandado. Olha aí, o problema de não ter fotografia. Tinha filtro, ela fica né? meio desapontada, e ele parece ser assim, ele era muito contido, ele parecia muito frágil, assim, meio... Cara, lendo as descrições, a conclusão que eu chego é que ele parecia meio bobão. Sabe? Eu não vou julgar, cara. 14 anos, tu acha que era o quê? Não, mas ele continua sendo descrito assim pro resto da vida. Não. Mas... Então ele vacilou, ele podia ter melhorado, né? A gente tá falando aqui como eu ela se imagino tornou ele brincando a com os rainha. cavalinhos assim de fazendinha, aí chega o servo e fala, pô, tá aqui tua esposa. Ele, tá, e continua aqui brincando com os cavalinhos. É meio assim, cara. Tem um filme muito bom, acho que é Maria Antonieta mesmo o nome. Sugestivo. No meado dos anos 2000, se eu não me engano, é a Kirsten Dunst que faz. A primeira Mary Jane. Primeira Mary Jane aí do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Primeira, única e eterna. Única trilogia do... Não vamos entrar nisso não. Vamos entrar nisso não. Corta essa parte Hoje aí, não, hoje cara. não. Vai pegar mal. Mano. Então, cara, como a gente já falou, assim, existia um preconceito muito grande com o pessoal da Áustria lá, da Alemanha toda, né? Sim. Toda a região alemã. Então, ela foi mal recebida. O próprio príncipe não demonstrou nenhum ânimo, tá, por ela. E ela era muito... Cara, teve um cochicho, um burburinho, assim, no palácio, absurdo, falando mal dela. Inclusive, tem até um apelido que eu acho interessante, né, que começaram a chamar ela... Deixa eu ver aqui em francês mesmo, que minha pronúncia em francês é maravilhosa, você já sabe, né? Eles começam a chamar ela do nome que é um trocadilho, né? Porque eles chamam de La Autrichienne. Pessoal Não, maldoso, Autrichienne. cara. Que é parecido com austríaca, Autrichienne. Só que eles estavam falando no sentido de
outra cadela, Altre Chiene. Então, assim, tinha... Pra você ver como é que ela já foi recebida logo de cara, né? E essa visão que a própria corte tinha dela não mudou por um bom tempo. Assim. Ela era bem mal vista, né? Inclusive, tem até uma curiosidade interessante, cara, que o Luís XV, ele tinha uma amante, né, uma concubina muito famosa na época, inclusive que ele acabou dando um título de nobreza para ela poder frequentar a corte. Né? No então, maior estilo Dom Pedro. Não era nem um pouco escondido. Né? Nem um pouco escondido. Ele levava Dom ela Pedro para todo também. lugar. Então, ela era a Madame do Barry. Barry, talvez. E, obviamente, a Maria Antonieta, ela se sentia ultrajada de estar na presença de uma concubina. Né? E ela se negava a falar com ela. E pelo status social, assim, a Madame do Barry não podia falar com ela só podia responder. E ela começou a perturbar o rei, falando assim, ela não fala comigo, não sei o que, isso é um absurdo, como é que pode? Cara, pra você ter noção, a mãe dela mandou uma carta falando, pô, fala com essa mulher. A fofoca chegou longe pra caramba. E, assim, isso foi meio que uma humilhação pra ela, né? Porque ela dependia muito, obviamente, do rei, e ela começou a cair, assim, começou a ser mal vista pelo próprio rei, né? E ela foi obrigada a falar. Ele era a única figura que ela poderia ter como um aliado ali, né? Sim. Porque o resto do pessoal já tava falando mal. Essa fala dela pra Madame du Barry aparece no filme até também. Ela chega, elas estão passando assim uma pela outra em Versalhes, e ela fala: Versalhes tá cheio hoje, né? Tem muita gente aqui hoje, né? Conversa de elevador, gente. Ela só falou isso pro resto da vida, ela nunca mais O tempo falou. tá ruim, né? Conversa de elevador total, isso aí. Não, foi suficiente, o porque Palácio ela Versalhes desceu do tem salto, tá ligado? 700 quartos, eu acho que eu não tô nem exagerando, acho que é isso mesmo. É um lugar gigante, tá ligado? Tipo, elas se esbarram assim, né, num lugar gigantesco, ela mete essa. Tipo assim, porra, não tinha outro lugar pra você estar, não? Lugar grande pra caramba. Você já viu o jardim lá fora? Então, cara, isso aí já acontece em 1772, então assim, pouco depois que ela chegou, né? E a entrada, né, do casal em Paris, pela primeira vez, né, que ela foi apresentada pro povo mesmo, como uma rainha não, Dauphine ainda, né? Sim. Foi em 73, né? O interessante desse início de casamento aí deles é que o casamento não foi consumado na lua de mel. E assim, a gente tem certeza absoluta disso, porque não tinha nenhum... Como é que eu vou dizer? Não, é que não tinha nenhuma privacidade. Tinha um ritual ali de levar a corte... levava o casal pra cama. Sim. Literalmente, eles trocavam a roupa deles. Bem parecido com o que a gente vê em Game of Thrones, nos casamentos. Deitavam eles na cama, via o bispo e benzia eles deitados na cama, entendeu? Benzia a conjunção carnal. Exatamente. Você imagina ali dezenas de pessoas olhando você se deitando. Eles não ficavam ali pra ver até o final. Eu acredito que algumas pessoas gostariam. Imagina eles perguntando assim, pô, depois do casamento, depois da festa ali, vai ter uma privacidade? Aí respondem, não, vai ter testemunha. E depois, né, pela manhã, o pessoal fazia a mesma coisa. Ia lá e despia eles, tirava eles da cama. Então tinha até... Em outras culturas a gente vê isso também, né, da pessoa ficar procurando se tinha mancha de sangue no lençol e tal, pra mostrar... Indícios de que aconteceu, né? E assim, passaram alguns anos sem que eles consumassem o casamento. E isso é interessante. Tem muitas causas aí que são especuladas, né? E isso foi uma polêmica muito grande porque o rei precisava, né, de herdeiros, né? O Luís ainda não era o rei, né, mas ele precisava de um filho varão. Mas né? é que tá. Era uma... Tu vai falar disso? Era uma circunstância lá do rei, né? Que ele precisou fazer uma cirurgia nas partes íntimas. Então... Existem várias teorias. Uma delas é essa, que ele, na verdade, tinha fimose. Né? Ele precisava fazer uma cirurgia. Né? Eu não sabia que já nessa época já existia essa
Pô, mas os judeus fazem isso 5 mil Ah, anos. é verdade. Não, nem liguei uma coisa com a outra. Abraão fez isso com a pedra afiada. Já pensou, Tá escrito. A pedra afiada. É. Chega de um negócio. Mas então, tem isso, cara, mas eu vi... Outros historiadores falam que isso aí é mito. Então, assim, é debatível. Alguns historiadores falam que, na verdade, ele tinha aversão a ela justamente por ela não ser francesa. E que ele se sentia meio ultrajado. Que ele não queria casar com ela. Entendeu? E assim... Que garoto de 14 anos quer casar também, né? É. Então, assim... O filme, isso é uma impressão minha, não sei se foi isso que eles queriam causar, mas o filme me parece que dá a entender que talvez fosse a questão fosse a sexualidade dele. Não sei se é uma impressão minha isso, mas poderia ter acontecido também, né? Parece que ele não gostava mesmo, entendeu? Mas acaba que eles acabam consumando bem depois. Mas nesse meio tempo, a mãe dela, de novo, perturbando ela com carta, mandando carta, falando, pô, como é que você não consegue gerar um filho? Essa mãe nem visitava, não? Que mãe também? Tua irmã já teve filho, teu irmão já teve filho. É sério, não é nem piada. E até tem uma parte de uma carta resposta, né, dela, da Maria Antonieta pra mãe, dizendo que tem um trecho lá que fala assim, pô, mãe, não tem uma carta que eu tenha aberto da senhora que não me fez chorar. Nossa. Assim, então era uma pressão muito grande em cima dela. Empatia total agora com a Maria Antonieta. Tadinha. Toda vez que eu vejo a família, esse mesmo papo, né? E aí, quando é que vai vir o menino? Olha aí, ouvintes da família do Raul, pega essa indireta aí. Olha aí. Então, mas foi muito conturbado, cara. Essa vida dela em Versalhes, ela realmente foi regada a muitos luxos, tá? E ela fazia muitas festas mesmo, ela era conhecida por isso, né? Mas ela teve desafios a vida inteira, né? Muitas perseguições a vida inteira. E para você ter noção, teve um caso chamado Caso do Colar. Olha só. Conspirações, adoro, hein? Cara, isso aí já uns anos após, tá? 1780 e pouco, 85, por aí. Ela já era mãe do primeiro filho, que se chamava... Robson. Luiz. Luiz Carlos, né? Pô, Luiz Mas Carlos a é o rainha- nome do vocalista do Raça Negra. Então, esse nome Olha é bom. aí. Será que ele tinha a linguinha presa também? Ele era cheio de vamos manias. lá. Cara, e vamos resumir a história aqui. A Maria Antonieta, ela recebeu um bilhete agradecendo por uma compra de colar que ela desconhecia, né? E seguida de uma cobrança. Quem fez essa compra foi um cardeal. Foi um cardeal Rohan, não sei. Mas esse cardeal, ele comprou o colar, né, numa loja, obviamente, de joias, no Orives ali. Colar caríssimo, em nome da rainha. O que era engraçado é que esse cara não estava tentando enrolar a rainha. Ele achou que a rainha realmente tinha pedido para ele comprar. Olha só. Essa história é muito doida, cara. Uma mulher, era uma condessa ali da corte, chamada Jeanne de la Motte, enganou o cardeal com cartas falsas, Como se fosse a Maria Antonieta. Que vacilo. Cartas, assim, apaixonadas, né? E o cardeal ficou ali apaixonadinho. Se emocionou o cardeal. Se emocionou. Vai além, olha só. Nas cartas, eles marcaram um encontro. Aí o cardeal tinha que ir naquele local ali, tudo escuro, e ela ia entrar escondida para, né, se deitar com ele. E assim foi. Chegou ela lá e tal. Só que o que ele não sabia é que naquele escuro ali e tal, ele nunca tinha visto, não teve muito contato com a Maria Antonieta assim pessoalmente.
ele, na verdade, quem ele achou que fosse a Maria Antonieta era uma prostituta chamada Nicole d'Oliva, que a Condessa Lamotte contratou, obviamente. Então, o cardeal estava vivendo um romance que só existia na cabeça dele com a Maria Antonieta. E através de cartas, a Maria Antonieta falou assim, ó, eu não posso comprar lá, porque, assim, por mais que eles gastassem muito, eles declaravam mesmo, assim, pro rei. Meio que ela tinha uma mesada, né, do rei, tipo isso. Né? Uma renda, né? Ela fala assim, ó, compra lá pra mim, que depois eu vou te dar esse dinheiro, né? Mas faz esse favor pra mim, traz pra mim, que eu adorei aquele colar e tal. E era um golpe. Na verdade, sim, essa condessa entrou como se fosse um intermediário, pegou o colar dele e vou levar lá pra Maria Antonieta, sumiu com o colar, vendeu, né? E a conta chegou no palácio. O cara que fez o colar mandou a conta pro palácio e falou assim, pô, muito obrigado pela compra. Paga aí, tá ligado? Catfish o nome disso aí. Cara, eu tava tentando lembrar o nome, eu sabia que tinha fish no coisa. Eu tava com sharkfish na cabeça. É outro bicho. Catfish. Cara, tem tantas camadas esse golpe, porque são coisas tão atuais, né? Pô, falsidade ideológica, você passar pra outra pessoa. Bilhetinho falso, pô, é o e-mail do banco que você recebe com boleto aí falso, cara. Caiu no golpe do fake. Golpe do fake. Entendeu? E tu não sofreu humilhação de descobrir que tinha nem chat GPT na época. Tinha nem chat GPT. O golpe pela carta. Foram julgados, tá? Teve julgamento. O cardeal foi preso em Versalhes, né? Que foi uma vergonha total. Mas depois ele é absolvido logo depois. Pela questão do colar ou pela questão de ter rompido o celibato? Cara, ele foi preso porque ele estava envolvido no esquema. O negócio de romper o celibato, isso aí a gente sabe que o pessoal fazia de vez em quando. Não ia rolar um tribunal pra isso, né? Não, mas ele foi absolvido. Assim, Enfim. Que loucura, cara. Já a condessa que armou, ela foi condenada à prisão perpétua como ladra, né? E depois o cardeal foi exilado ali pelo rei. Né? Acabou tendo que sair. Que fofoca boa, da meu França. amigo. Mas o que acontece é que isso teve consequência pra Maria Antonieta, porque ela fez questão de que eles fossem julgados para deixar claro, porque a fofoca já tinha sido disseminada pela França já toda. Tava torrada. Entendeu? Né? E que, olha só, a rainha tá se deitando com o cardeal e gastando nosso dinheiro com joia. Entendeu? Aí, qual foi a brilhante ideia que ela teve? Pra desfazer isso, eu vou fazer um julgamento, tá, pra deixar público. E todo mundo vai ver que não fui eu, mano, que não tem nada a ver. O que ela conseguiu fazer foi só chegar a mais pessoas, que ela... Chamar mais atenção. Que teve uma polêmica envolvendo ela, entendeu? Então, a maioria pensou que, não, ela realmente fez e botou a culpa nesse pessoal. E agora criou um tribunal pra minimizar ali, gerenciar a crise. Até o momento eu estou do lado de Maria Antonieta. Estou empático. Estou empático com Maria Antonieta. Tadinha. Estou. Então, obviamente, né, depois do falecimento do rei ali, o Luís XV, o marido dela, né, vai se tornar o Luís XVI, vai ser coroado e ela vira a rainha da França. Quase que eu falei da Inglaterra. Não sei. Porque acho que são duas palavras que andam juntas quando a gente pensa em rainha. Cara, um dia desse aqui a gente tava vendo uma notícia, né, sobre o rei da Inglaterra. A pessoa falou rei da Inglaterra, eu dei uma risadinha assim, rei, ela... Tipo, porque assim, na minha cabeça era tipo assim, é rainha. Até eu entender que a Inglaterra agora tem rei vai demorar. Príncipe Charles, né? Ele nunca vai deixar rei de ser Príncipe Charles. Eu falei assim, cheguei pra ele e falei assim, falou rei. Falou rei, errou. Então, cara, assim, aconteceram muitas coisas, tá? Foi dada a ela uma propriedade, né, que até me fugiu o nome aqui agora, eu sabia. Chateau? Um chateau, tinha um nome específico. Mas enfim, ela tinha essa propriedade, cara, que o pessoal falava que era um antro de perdição. O pessoal ia lá pra fazer negócio. Era um inferninho. Era um inferninho. O pessoal fazia orgias ali, gastavam, esbanjavam muito. Muito provavelmente... compravam colares. Muito provavelmente eles esbanjavam muito, sim, mas
Alguns dizem que, na verdade, lá no Chateau era meio que uma forma dela se sentir menos especial, assim, que é um lugar que ela plantava na hortinha e tal, Tem uma entendeu? vida mais simples. Tinha uma né? vida mais simples lá, mas que realmente Não, aconteceu não muitas festas. e eu não julgo, tá? Uma pessoa que tem uma pessoa que tem toda essa exposição, ela buscar um lugar em que ela pode ter uma vida normal, né? Não julgo, não. Parece que ela tentou, né? Mas, mais uma vez saiu pela culatra, né? Virou pra todo mundo aquilo Fofoca, virou era um fofoca. inferninho, né? Inclusive, tem várias histórias aqui de traição por parte dela, né? A gente não sabe, mas muito provavelmente aconteceu e tal. Acho que, Porra. né? Não é tão Ó, pertinente. o meu nível de empatia diminuindo aqui agora, aqui, ó. Mas tem um parênteses aqui pra colocar, que é a questão da literatura nesse período aí final do absolutismo, que foi muito importante para divulgar lá os filósofos iluministas, né? Aquela literatura filosófica que questionava o absolutismo. Mas tem também uma literatura tão proibida quanto a desses filósofos iluministas, que era a literatura erótica. E a vida da nobreza, do rei e da rainha, eram temas constantes nesses folhetos, nesses livretos que eram distribuídos de maneira clandestina, né? Então, assim, a Maria Antonieta foi aí uma fonte quase inesgotável para esses escritores que escreviam coisas libidinosas, esses contos aí sobre a vida da família real, que acabaram, de alguma forma, também questionando, né, esse poder da nobreza, esse direito, né, da nobreza, e não são aí a causa principal, mas estão nesse contexto de fim do absolutismo também. Sim, com certeza. E falando, né, do fim do absolutismo, logicamente a gente está falando aqui da época, né, da Revolução Francesa. Ó. Ele está quase um francês. Cebolinha Quase ataca novamente. Cebolinha. Quase um Cebolinha. Então, durante a Revolução Francesa, né, teve as tensões iniciais ali, né, com a Assembleia Nacional, que exigia mais direitos, né. Isso tudo aqui, a gente não está aqui para falar sobre a Revolução em si, né, logicamente, mas a gente sabe que o que aconteceu, teve a queda do absolutismo, né. E no primeiro momento, os dois, né, tanto o rei quanto a rainha, foram levados a Paris, né, porque eles viviam essa vida de luxo aqui em Versalhes, né, que a gente pode, talvez, algumas pessoas podem confundir, mas não era em Paris. Né, então o pessoal não estava ali, a realeza e a corte não estava no meio do tumulto que estava acontecendo em Paris nesse momento. Né, e eles meio que são conduzidos, meio não, eles são conduzidos, né, a Paris. E meio que funcionou ali como uma prisão temporária ali durante um tempo, né? E nesse momento, né, até então já tinha um bom tempo que estavam aconselhando eles a fugir, eles se negavam, né? Mas foi nesse momento aqui que eles tentam a primeira fuga, né? E eles acabaram sendo reconhecidos, né? E foram presos, né? Não deu muito certo. E a gente vai ver aqui, com o avançar da crise ali, né, o rei vai ser condenado à morte, tá? E vai ser condenado ali à morte pela guilhotina, né, que foi uma ferramenta, inclusive, né, desenvolvida um pouco antes para trazer assim, uma morte mais limpa, né? E desde então foi usada assim muito. Né? Uma curiosidade aqui, cara, a última morte por guilhotina na França foi nos anos 70. Olha aí. Recente. Eu já vi um Caraca. conteúdo também de viagens que mostra Inclusive, que... desculpa te interromper, Não, cara, tudo mas inclusive, eu não tinha nem anotado isso aqui, mas lembrei agora. Sinapses. Caraca, qual é o nome? O Christopher Lee, nosso querido Saruman, né, que interpretou o Saruman na trilogia do Senhor dos Anéis, cara, era incrível demais, cara, incrível demais. Além de todos os papéis que ele desempenhou, descendente de Carlos Magno, foi do serviço secreto, a porra toda. Deve ser tudo mentira. Ele Ele supostamente... tem um disco de Natal, versão grindcore, um negócio Metal. assim. Ele era vocalista de uma banda de metal. Cara, mais aleatório. No Fez fim um da disco vida, isso, natalino. Exatamente. Cara, o cara era demais, mano. Ele assistiu essa última condenação à morte lá na França. Inclusive, ele chegou em vida a assistir esse método
aí que era a morte pela guilhotina. Tá? Porra, mas qual que enfim, era o lance da guilhotina, né, cara? Os revolucionários franceses diziam que era um instrumento da Revolução Francesa, porque trazia uma certa dignidade, mas ao mesmo tempo também era humilhante. Porque o enforcamento, a pessoa fica se debatendo ali, ela perde o controle dos esfíncteres, né? É uma parada humilhante pra caramba o lance do enforcamento. E aí o lance da guilhotina era uma parada assim espetaculosa, porque essas condenações à morte, pra assistir, né? Tinha essa questão, né, do espetáculo, tal, do justiçamento público, tal. E aí era uma parada rápida, né? Pá, caiu a lâmina, a cabeça rolou para um lado e o sangue jorra ali e tal e acabou. Agora, rápido entre aspas, né? Eu queria deixar esse parênteses aí. Peraí, a morte era rápida. Moto aqui. Então, a gente não tem como dizer, né? A morte é limpa porque é uma coisa ali num ambiente controlado, mas até hoje ninguém voltou de uma decapitação para dizer qual foi a experiência dela. Né? Então você está falando aí, aconteceu o momento ali da guilhotina, o corpo ainda tem espasmos, né? O sistema nervoso ainda está funcionando no corpo. Então existe um indício de que ele também está funcionando no cérebro da pessoa. Então isso é bem... Tem essa teoria de que a pessoa continua consciente durante alguns segundos depois. Né? Meio chocante, né? Eu particularmente não acredito, não. Mas tem gente que assim, não tem como... Ninguém vai voltar e vai falar a experiência foi essa. Mas falando nunca vai saber. Do rei e da rainha, o lance da morte na guilhotina tem um outro aspecto a mais do que qualquer outra pessoa que possa morrer nesse contexto, que é a representatividade da coroa, né? A cabeça onde se coloca a coroa. Então, cortar a cabeça tem um simbolismo muito grande para esse fim do absolutismo, para esse fim da monarquia absolutista. Cortar a cabeça do rei e da rainha é deixar uma mensagem bem clara, né? Acabou esse negócio. E depois da morte, né, do Luís XVI, a Maria Antonieta, ela perde, né, todos os seus títulos e ela começa, inclusive, a ser chamada de a Viúva Capeto. Porque Capeto é a dinastia, né? Dinastia capetinja. Exatamente. Então, assim, a viúva do Senhor Capeto, né? Ele deixou de ser o rei Luís XVI para eles, né? E virou o Luís Capeto. Sim. Então ela era Viúva Capeto, né? E ela estava presa ali com os 2 filhos e uma cunhada, né? E a princípio, cara, ela ia se livrar. Ela ia passar batido. Só que começam acusações contra ela, começam a reforçar acusações, né? Tanto esgotamento do cofre público, né? Ela foi chamada de a rainha do déficit, né? Tipo assim, o país tá passando por isso por causa dela, porque ela gastou no seu dinheiro todo, né? Então ela é um dos causadores, mas uma das principais acusações é que nesse meio tempo, quando estava começando a Revolução, ela teria passado informações para o irmão, que era o atual imperador do Sacro Império Romano Germânico, para que ele invadisse a França, para ele botar a ordem ali e colocar o rei de volta, né, no poder. Então ela foi ela foi acusada de alta traição. Inclusive acusada de vender segredos militares para um país, né, externo e hostil. País inimigo. Então, exatamente. Ela teve um julgamento. E nesse julgamento, assim, foi meio... Pelo visto, cara, foi meio baixaria. Porque chegou uma... Ela não falou nada, ela não falava nada. Ela era acusada e não dizia nada. Ela só... Tá uma motaiada danada aqui, cara. Isso é muito chocante, né? A gente achou que só tinha isso no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui a gente tá numa cidade pequena do Rio Grande do Sul e os motoqueiros usam esses escapamentos aí pra fazer barulho. Bem irritante. Deixa essa reclamação aí. Deixa os caras, parceiro. Não deixo. Inclusive, cara, eu tô achando que é o mesmo cara. Ele tá indo pra lá e pra cá. Ele tá indo numa roda só, eu tenho certeza. É o escapamentão coiote da massa. Numa CG 150. Mas voltando aqui, o que eu achei revoltante, cara, que fez ela falar. Ela estava decidida que não ia falar nada. Tipo, o pessoal fazendo as perguntas no julgamento. Ela não falava nada, mas teve uma coisa que
fez ela falar. Acusaram ela de incesto com o filho, que ainda era uma criança. Isso? Aí ela ali, naquele momento de raiva, o acusador ainda fala pra ela assim, ó, tá vendo? Não diz nada porque é culpada. Aí ela se levanta e fala... Quem que ela consente. Aí ela fala assim, ó, não digo nada porque é um absurdo que uma mãe seja acusada de tal ato. Eu não vou responder a isso. Não vai me dignificar responder isso. E dizem, inclusive, que foi a última vez que a rainha foi aplaudida. Né? Que nesse momento não era mais rainha, né? Mas senhora. o pessoal ali no meio da audiência meio que até os caras falaram assim, pô, perdeu a mão. Não, beleza, vamos acusar ela, mas pô, peraí, não precisa disso. Mas, e a história lá do brioche, cara? A história do brioche, né, cara? Eu achei que você tava deixando pra falar no final, como assim, uma cereja do bolo. Não achei que você tivesse esquecido, não. Cara, essa é uma história muito curiosa, né? Que, supostamente, ela teria dito, quando começaram as revoltas, né? Falando pra ela assim, mas, rainha, o povo não tem pão. E ela, supostamente, respondeu, se não tem pão, que coma um brioche. Né? Então, em algumas traduções é bolo, né? Se não tem pão, coma um bolo. E, cara, o que é interessante é que, longe de mim ficar defendendo o monarca. Longe de mim. A não ser que o monarca seja eu. Se um dia eu for rei do Brasil. Eu não duvidaria nada, só que existem provas de que provavelmente ela não falou. Uma delas é que esse trecho foi citado por Rousseau num livro quando ela tinha menos de 10 anos. E esse livro dizia assim, uma princesa uma vez disse, não tem nome, entendeu? E o Robespierre, nesse momento ali, usou esse trecho aí do livro, dizendo que aquilo ali se tratava dela, entendeu? E não poderia ter como, porque aos 10 anos ela nem sabia que seria prometida ao Delfim. Então, assim, muito provavelmente ela nunca disse isso. Pois é, não quer dizer que ela é uma coitada, né? Isso representa a visão que o terceiro estado, lá, o povo francês, começa a ter da nobreza e da monarquia, do rei, da rainha, que eles não ligavam para a fome do povo, né? Que eles aumentavam os impostos, que eles estavam preocupados em manter a vida de luxo enquanto o povo passava fome. E a Maria Antonieta, ela vai ser alvo dessas críticas por causa dessa fama que ela vai adquirir de luxuriosa, de esbanjadora, de uma pessoa que vivia constantemente esbanjando riqueza. É isso. Ela ficou presa por um tempo, se eu não me engano, ela foi levada, né, ao seu fim ali, né, em praça pública 9 meses após o marido. Depois do marido. O marido ter sido morto, né, executado, né? E ela ficou presa e parece que ela começou a desenvolver até provavelmente um câncer de útero, porque ela teve muitos sangramentos, tá? Muito provavelmente por uma menopausa precoce, lembrando que ela tinha 37 anos, tá? Nessa época aqui. E os relatos da época dizem que ela estava com o cabelo totalmente branco, ela parecia que tinha envelhecido assim décadas, em dias, né? Muito provavelmente por causa do estresse, né? E ela estava assim meio irreconhecível. O pessoal fala assim que, pô, tinha gente até na dúvida se ela era... Se era ela mesma, mas não sai. Mas enfim, nesse meio tempo aí, cara, enquanto ela estava presa, até tem uma coisa muito mórbida, né? Mas eu achei interessante, eu acho, que isso pode ter sido uma inspiração pro George Martin, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo, né? Da série Game of Thrones, né? Que é a adaptação dos livros. A gente sabe que ele se inspira em muitos acontecimentos históricos, né? Durante essa história, e eu acho que esse é um deles. Uma grande amiga dela, uma condessa... Me falhou a memória aqui, eu acho que eu não anotei, não vou lembrar. Depois, se eu lembrar, depois eu boto o nome. Mas enfim, uma amiga dela foi foi capturada por uma turba, né, por uma multidão. Ela foi arrastada
por Paris, foi amarrada pelas mãos, foi arrastada, foi mutilada, cortaram a cabeça dela, botaram numa estaca. Caraca. Levaram até a cela dela e ficaram assim, tipo, passando pela grade da cela pra mostrar pra ela, assim, botando na cara dela, assim, falando, tentando convencer ela a beijar e tal. Por que eu acho que o Martin se inspirou nisso aí? Lembra da cena da Sansa Stark, né, que o Joffrey bota a cabeça do pai dela na estaca e fica forçando ela a olhar. Eu acho que veio daí. Eu acho que tem uma inspiração aí. Mas enfim. Talvez, mas isso aí não é nada muito raro, não, né? Nos contextos históricos aí da Idade Média. Poderia ter acontecido várias vezes, né? Na Revolução Francesa aconteceu muito. Se a gente pensar em 40 mil pessoas mortas na guilhotina. É verdade. Pois é. Então, mas chegando ao fim aqui, ela realmente foi levada, né? É interessante que supõe-se que mais ou menos 30 mil soldados fizeram a escolta dela do cárcere até a praça onde ela foi executada, tá? Fizeram realmente um corredor, assim, onde ela passou, foi levada, foi amarrada com as mãos nas costas, subiram ela numa carruagem, levaram ela até lá, né? E cortaram os cabelos dela para não atrapalhar, né? Para ter um corte limpo ali. Isso me lembra até uma cena de Vikings também. Tem uma cena que um viking vai ser executado, né? E ele tem os cabelos longos, assim, e ele pede pra segurar o cabelo dele. Ih, essa cena realmente não lembra? Não. Ele vai ser Vou decapitado precisar assistir a série inteira toda de novo, não tem problema. Esse cara, não vou lembrar quem é, assim, não é um personagem muito importante, me parece. E o cara da moto tá aqui de novo. Aí, no momento em que vai descer com o machado assim, né, ele fala, não, pera aí, alguém segura o meu cabelo aqui, né, pra ter um corte limpo. Aí um soldado francês ali foi na invasão... Francês não, viking? Não, soldado francês. Então você já voltou. Na invasão... Cara, deixa eu falar. Foi na invasão dos vikings a Paris. Tá. Aí o soldado francês segura o cabelo dele assim, né? E ele, na hora que vai descer o machado, ele puxa o cabelo e o machado corta a mão dele. Lembrei dessa cena, lembrei. Agora eu lembrei. Então, me lembrou aqui isso aqui. Mas, enfim, aí o Carrasco corta os cabelos dela, né? E interessante que os cabelos são queimados para que não sejam usados como relíquia depois. Tipo assim, tem o cabelo da rainha que é... Então, ela, nas últimas palavras dela, teriam sido: me desculpe, senhor, não tive a intenção. Mas sabe por quê? Porque quando ela foi andar assim pra posição, pra ajoelhar ali, ela pisou no pé do Carrasco. Aí ela pediu, muito provavelmente ela não tinha ensaiado isso, né? Mas ela pediu desculpa pro Carrasco, foi a última coisa que ela falou. Perdoe-me, senhor, não tive a intenção. Aí ela é executada. E interessante que negaram o direito de escolher... tranquilo, relaxa. Foi negado a ela o direito de escolher o padre que ia dar a extrema-unção e ela negou. Ela falou, então, se eu não posso escolher, eu não quero nenhum, não. E esse foi o fim de Maria Antonieta. Um fim bem trágico, né? Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês acham que foi exagerado o fim da Maria Antonieta, se vocês são pró-Maria Antonieta, ou se... Você é pra cortar a cabeça mesmo. Você é pra cortar a cabeça mesmo, em nome do fim da monarquia e violência resolve as coisas. Deixa isso aí. Escreve isso, violência resolve as coisas no comentário. Quero ver se tu tem coragem. Quero ver se tem coragem de escrever isso. Não, por favor, escrevam violência não resolve as coisas. Como diria o Rogerinho do Choque de Cultura, né? A pessoa que agride a outra tem um motivo dela pra agredir. Está no direito, né? É impressionante como uma revolução que começou com o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade passou aí por esse processo de cortar a cabeça do pessoal e termina com a ditadura lá do Napoleão. George Orwell já escreveu isso aí no livro Revolução dos Bichos. Todo mundo que ascende ao poder vira o opressor anterior, né? Isso acontece com uma certa frequência. Não, agora sim acabou legal. Por aqui. Agora acabou legal, né? Mencionei Revolução dos Bichos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.